A lição de hoje nos trouxe desafios para a nossa vida como discípulos neste tempo em que as informações se multiplicam muito rapidamente. A sociedade tem sido chamada de sociedade da informação, exatamente por isso. Então, cada parte desse estudo, nesta manhã, nos trouxe desafios para que saibamos servir a Deus adequadamente numa situação que se desenvolve tão aceleradamente. E assim, nós precisamos ter bem fixo as nossas mentes as informações todas trazidas aqui nesta hora. Então, vimos que é um tempo de surpresa a cada dia. A tecnologia não para, cresce. Cada minuto tem alguém criando alguma coisa. Então são ferramentas, plataformas, aplicativos, e nem bem a pessoa aprender a usar um aparelho celular, por exemplo, daí a pouco ele já é desafiado a trocá-lo, sem conhecer plenamente aquele que estava usando. Então é um tempo que a gente constata a ética sofrendo influência muito forte, e informações são novas a cada momento, nem bem se assimilou uma informação, daí a pouco já temos outra, e nessa busca não se chega a uma conclusão favorável. Tudo é muito incompleto, e desta forma a mente humana vai sendo saturada por tantas coisas como vimos aqui. Os resultados então vão aparecendo. Nosso primeiro tópico tratou da superficialidade. Sim, é um paradoxo, porque as pessoas desenvolvem muito na sua inteligência, mas ao mesmo tempo se torna muito fútil, não levando as coisas muito a sério. E desafiados todos os dias vão tendo a mente ficando até mesmo cansada, e a inclinação é para a diversão, para os jogos, que vem prendendo muitas pessoas. Dessa maneira, a vida vai se tornando fútil, desafiante mesmo para o dia a dia de cada um. Desta forma, vimos um outro ponto desafiado nesta lição, é um resultado que mexe com todos, em relação à ansiedade. O nível de estresse é crescente, vai ficando cada dia mais alto, e as pessoas vão ficando apáticas, frias, valorizando muito mais o relacionamento à distância ou virtual, e se perdendo em tantas coisas que vão sendo propostas, e até adoecendo em muitos aspectos da vida. Desta maneira, nós encontramos os pontos que temos que fixar nossa mente para conseguirmos viver à disposição de Deus, a serviço dele, nesta sociedade tão diferenciada. Algumas coisas precisamos já aplicar nas nossas mentes, de tudo isso que temos aprendido aqui. Um detalhe é que temos que usar a tecnologia com muita sabedoria, com muita inteligência, para não nos perdermos. Temos que, apesar de tudo, do nível de virtual se desenvolver, conviver com os irmãos numa comunhão real e não virtual. Essa experiência que estamos passando no tempo de isolamento mostra-nos isto. Estamos distantes dos outros, servindo a Deus numa mesma comunhão, uma comunhão virtual. Nós temos tido a oportunidade de traduzir isto em valores para nós. Temos crescido, sim, naquilo que Deus
nos tem proposto. E vamos, portanto, aproveitar as ferramentas. Não é isso que nós estamos aprendendo nesta manhã, que nós vimos nessa lição? Usar adequadamente as ferramentas que temos para comunicar valores. O que nós temos em mãos hoje? Temos o WhatsApp. Tem sido trabalhoso o nosso trabalho, tem trazido algumas dificuldades, muitos aparelhos têm travado, mas nós temos um número muito alto de membros da igreja participando das atividades de culto. Então, estamos usando a ferramenta adequadamente. E o desafio da lição nos traz essa proposta, que cada indivíduo tem que pensar se vem utilizando bem esse propósito da tecnologia. É aprender bem o desafio. E vamos ter que aplicar estas verdades às nossas vidas assim, com regularidade. Então, o nosso alvo é Jesus. Então, olhando para o que Jesus ensinou, ele, em João capítulo 17, fez oração em favor de seus discípulos, daqueles que ali estavam, e a favor de nós, que vivemos hoje. E dessa forma, ele fez um pedido bem específico a Deus. Esse pedido que ele fez foi nesta oração, dizendo que ele e Deus fossem um, porque isso seria e foi influência para os discípulos. Eu e o Pai somos um, ele disse. Aí ele disse que os discípulos também sejam assim, que eles sejam um como nós somos, para que todos conheçam que eu fui enviado por ti. Então ele falou isso a Deus. O que nós vimos então nesta ênfase? Jesus treinava seus discípulos para aquele contexto social, para que eles convivessem naquela época sem se misturar, sem sofrer influências negativas, como ele havia ensinado aos seus discípulos a respeitar as ações dos outros, mas cumprir a sua responsabilidade, sem se distrair dela. Esse era o desafio. E para nós hoje, também, como Jesus treinou seus discípulos no passado, como ele treinava cada um deles, capacitou alguns para apóstolos, ele faz a mesma coisa hoje. Só que o apóstolo não existe hoje, pois foram aqueles que presenciaram toda a vida de Jesus ali. Mas temos a liderança. Então, da mesma forma, Jesus trabalha. Ele nos está capacitando. Esse tempo de isolamento é treinamento para nós aprendermos a viver nessa sociedade que se desenvolve em termos de comunicação. Somos treinados a fim de exercermos influência sobre o mundo. Temos, portanto, que perceber que as mudanças são muitas, os desafios são tantos, e a gente precisa atentar para aquilo que nos é apresentado pela palavra de Deus, sabendo que Ele nos guarda, nos sustenta e nos capacita. Então, somos diferentes. Nossas ideias, todo indivíduo é diferente, porque cada um tem uma própria cosmovisão. Temos também temperamentos diferentes. Então ele nos ensina a viver bem, mesmo diante de tais diferenças. Desta forma, vamos caminhando nesse mundo que se desenvolve tão rápido, mas deixando Jesus nos guiar. Então o discípulo, nesse tempo, é totalmente diferente. Ele vai encontrar um equilíbrio no viver, porque a ética é relacional, a ética bíblica é relacional. Então nós pertencemos ao reino de Deus e convivemos com esse reino. Então observe, é uma vida bem relativa. Estamos no trabalho, estamos na escola, estamos cumprindo tudo que esta vida propõe, desde que seja correto e para o bem-estar, mas representando o reino celestial o tempo todo. Então nós temos que encontrar um equilíbrio. Não podemos ficar na igreja e abandonar o mundo, nem ficar no mundo e abandonar a igreja. É o equilíbrio que o discípulo encontra. E assim o evangelho vai sendo anunciado.
Então, o nosso alvo é pregar o Evangelho. E é através do Evangelho que o comportamento humano vai sofrer mudanças. Então, vamos pregando com alegria e nos cuidando para não sermos influenciados pelo secularismo. Dessa forma, nós vamos crescendo segundo o propósito de Deus, vivendo seus ensinamentos, sem nos excluir dessa sociedade. É o mundo virtual. E nós servimos a Deus e nos relacionamos uns com os outros concretamente. Mas temos que saber usar a proposta virtual desse mundo. Usar as ferramentas sem nos aprisionar por elas. Evangelizar através das ferramentas. É o que nós estamos fazendo no grupo da igreja. Estamos evangelizando muito nesse aspecto. E precisamos continuar firmes nesse plano que Deus tem para nós. Então, Igreja Batista Serra Verde. Estamos vivendo uma realidade. Usando o que temos em mãos para adorarmos a Deus, para mantermos comunhão, para servirmos e para evangelizar. É isso que a missão nos propõe, o uso adequado das ferramentas. Mas somos advertidos quanto a nos deixar dominar por tudo isso. Não podemos nos dominar. Temos que fazer nossas obrigações, cumprir nossas tarefas, não nos deixando iludir pela beleza desse tempo pós-moderno do avanço tecnológico. Assim, esta lição nos traz conforto porque estamos no caminho, mas nos desafia a fim de vigiarmos e não nos deixar levar pelo que essa sociedade nos está propondo. Somos de Jesus, vivemos como Ele. O nosso reino não é desse mundo. Portanto, como discípulos de Jesus, vamos influenciar o mundo? Vamos evangelizar pessoas e trazê-los à presença de Deus? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, fazendo-nos aplicar a nossa vida tudo que aprendemos na lição de hoje. Deus abençoe todos os professores que trabalharam, Deus abençoe os coordenadores da Escola Bíblica. Em nome de Jesus. Amém.